Bom dia, galera. Tranquilo? Pois bem, ainda chocado com as informações que dão notícia da intenção governamental de alguma forma, intervir, diminuir, enclausurar a filosofia e a sociologia. Vejam, se nós pegarmos a história da filosofia, se nós pegarmos a filosofia ocidental, vindo lá da Grécia Clássica, passando pelo medievo, agora contemporâneo, toda essa história, todo esse movimento, todo esse fazer intelectual, todo esse fazer cultural, tudo o que significa a filosofia, e imaginarmos que ela é um caudal, uma avalanche se movimentando, que ela é uma corrente de água forte, e um único cidadão resolve bloquear, resolve diminuir esse caudal, reduzir essa correnteza, especificamente para os cidadãos brasileiros. Se nós pensarmos a sociologia, da mesma forma, mais recente do que a filosofia, entretanto, tão poderosa quanto a sociologia como ciência que desbrava, que avança corajosamente sobre a cultura, que avança no sentido de conhecer, de tentar explicar as relações entre as pessoas que habitam a polis, que habitam as cidades. Também a sociologia sendo ou a tentativa de ser bloqueada, minimizada, reduzida. É algo chocante, porque me lembra as situações históricas em que livros, bibliotecas foram queimadas, situações históricas onde a imprensa foi bloqueada, onde a informação e a formação através da boa informação foi tida como inimiga de Estado. Não preciso citar, mas é evidente, tempos históricos em que o inimigo era a boa informação. Desde a eleição atual, percebe-se a eleição como inimigo, tudo aquilo que significa reflexão, tudo aquilo que significa um repensar. A impressão que me dá é que há uma valorização de um pensar único e que não pense a si mesmo. Um pensar único voltado aos interesses de um poder central. E que é um pensar que não pode pensar duas vezes. Ele é idealizado como um pensar mais prático possível. Que se esgote numa ação mínima, numa ação temporalmente perto. Estudar para um trabalho. Saber ler e escrever para poder assinar um cheque. Para saber ler minimamente um contrato de aluguel, quem sabe. Me vem à cabeça que se o Brasil fosse um prédio, na porta estaria assim: intelectuais não são bem-vindos. Não creio que eu esteja exagerando neste ponto de vista, porque os fatos falam por si só. Não é possível nenhuma interpretação
que faça com que nós duvidemos de que o inimigo agora é o pensador. O inimigo é agora aquele que reflete. Hoje, filosofia, sociologia, talvez história, a universidade, amanhã o engenheiro, amanhã o médico, e sabe-se lá mais o que virá. Portanto, a minha fala, o meu interesse hoje é apenas chamar a atenção para o problema que estamos enfrentando. O viés político medieval está dentro do Estado. Dentro do Estado. E está fazendo com que este Estado se volte contra instituições estatais voltadas à educação. As universidades públicas, por exemplo, está se voltando contra a liberdade que as pessoas têm de desejarem estudar o que quiserem, inclusive filosofia e sociologia. Percebam que, em consequência, as escolas acabarão, as escolas de ensino médio, as escolas em nível fundamental, não terão professores da área. Quem sabe o Enem não solicitará mais estes conteúdos. Portanto, fica evidente a intenção de desestimular o pensamento crítico livre. Pensamento crítico livre. A intenção é manter um pensamento crítico adoentado, manter um pensamento crítico capenga, que é um pensamento crítico válido se for contra o pensamento avançado, se for contra o pensamento criativo. Só vale o pensamento crítico adoentado quando ele for contra os interesses que conflitem com o atual interesse estatal. Na verdade, quando eu digo interesse estatal, há um certo equívoco, porque não é exatamente, não há um interesse de Estado. O que existe é um interesse de pessoas que assumiram o Estado e, em nome dele, agem em nome de interesses mesquinhos, interesses pequeno-burgueses e com um viés teológico, um viés medieval teológico no sentido da Inquisição, no sentido da imposição de um pensamento teológico retilíneo. Percebam que a diversidade está sofrendo, que as minorias estão sofrendo. Mas o chocante é que a pessoa que foi eleita foi honesta. Ela disse, desde sempre, o que faria e está fazendo. Portanto, não cabe, entendo que não cabe alguém dizer que se equivocou. Quem apoiou, quem apoia este cidadão, sabe bem o que está fazendo. Cabe a nós, a sociedade crítica, a massa crítica não adoentada, a massa crítica que pensa no futuro, que pensa no aspecto social, cabe a nós a resistência, nos manifestando
a todo momento que for possível para que possamos manter as instituições educacionais fortes e operantes no trabalho do ensino e da difusão do pensamento filosófico, sociológico, histórico, que a área das humanas possa sobreviver e mais, prevalecer. A área das humanas deve, neste momento, ser defendida, porque, veja, a área das ciências sociais e humanas, se nós abdicarmos dos aspectos sociais e humanos das pessoas que vivem na polis, sobra o quê? Sobra a terra arrasada. Portanto, coloco para fora esse meu sentimento que não podia ficar preso em mim, sujeito que sou de um momento histórico que exige de mim posicionamento. Portanto, eu e inúmeras pessoas se colocam a favor hoje da filosofia e da sociologia e desde sempre a favor do estudo e da existência nas áreas sociais e humanas. Abraço e até a próxima.